Bom dia, uma ótima manhã para você que nos acompanha pela TV Canção Nova. É sempre uma alegria chegar até você, até a sua casa. Hoje, dia de finados, dos fiéis defuntos. Vamos falar aqui no Manhã Viva sobre como falar sobre a morte para as crianças. É importante você, pai, você, avô, padrinho, madrinha, conversar com a criança sobre a morte. E para estar falando conosco sobre este assunto, está comigo Frei Miguel Guzzo Coutinho, da Igreja Nossa Senhora do Carmo, aqui de Belo Horizonte. Bem-vindo, Frei. Bom dia. Bom dia. Também Tatiana Nascimento, que é psicóloga clínica. Bem-vinda, Tatiana, Obrigada. aqui no Manhã Viva. E eu também quero motivar as redes sociais. Você aí que está em casa, participe conosco. Como que você fala sobre este assunto com as crianças? Você já fez essa experiência ou ainda não? Se você tem alguma dúvida, mande para nós a sua participação no @Manhã Viva e também facebook.com/Manhã Viva. Gente, aqui no nosso artesanato vamos aprender uma técnica nova aqui no Manhã Viva, que é topiaria. Quem vai nos ensinar é a Pérola Ita. Bem-vinda, Pérola. Obrigada, bom dia. Que nome bonito, né? Obrigada. Pérola. Vamos aprender essa técnica diferente, né? Eu não conhecia, também sou curiosa para aprender. E aqui na cozinha, a Bárbara Messini. Bem-vinda, Bárbara, que é nutricionista e mestre em ensino. Ela trabalha em colégios, né, com as crianças. Eu vou chegando aqui pertinho já da Bárbara. Bom Bem-vinda, dia. bom dia. A Bárbara vai nos ensinar a fazer um bolo de abobrinha. Isso. Olha que interessante, né, Bárbara? Porque para as crianças comerem abobrinha é difícil, né? É difícil. E essa é uma alternativa muito bacana que as crianças adoram no formato de bolo. Pois é, elas nem vão sentir o gosto, né? Nem tem gosto de Então, abobrinha. as mães podem fazer aí tranquilamente. Que eles vão estar comendo nutrientes de uma forma saborosa. Isso, muitos nutrientes. O que você vai precisar, Bárbara? Ó, aqui os ingredientes que a gente vai usar. Abobrinha, aí já é abobrinha com casca, porque a maior parte das fibras dos nutrientes encontram-se na casca da abobrinha. Ovos, óleo, que pode ser o óleo da sua preferência, pode ser óleo de coco, óleo de canola, ou vegetal de soja, milho, que a gente está mais acostumado. Açúcar também pode ser da preferência da família. Açúcar mascavo, demerara, que são mais saudáveis. E aí os ovos são 3 ovos, né? 3 Uma ovos. receita. Uma xícara de óleo, 2 xícaras de abobrinha, 1,5 xícaras de açúcar. Aqui, uma xícara de farinha de trigo integral, 1 xícara de aveia, farinha de aveia e 1 xícara da farinha de trigo comum. É bem então, nutritivo. bem né? nutritivo. Eu alterno, né, nos 3 tipos de farinha para enriquecer em fibras também o bolo. A receita completa vai estar disponível nas nossas redes sociais, viu, gente? Facebook do Manhã Viva também, lá no Instagram, @Manhã Viva, para você estar anotando, acompanhar direitinho, para você fazer para os seus filhos, né, seus netos, que é bem gostoso. E o açúcar também pode até trocar, né? Quem quiser o demerara. Isso, demerara, o mascavo, que são os mais saudáveis, menos refinados. Isso mesmo. E aqui tem 1 colher de sopa de canela em pó, 1 colher de sopa de essência de baunilha, que é o que ajuda também a mascarar um pouquinho, né, do sabor da abobrinha, e 2 colheres de fermento. Tá certo. Então vamos lá começar? Vamos começar. E a abobrinha, pode ser a abobrinha italiana que fala, né? A abobrinha italiana, e ela foi colocada, eu higienizei para usar com a casca, coloquei de molho 1 colher de sopa de água sanitária, 1 litro de água em uma bacia e deixei por 15 minutos. Aí depois escorri a água e piquei ela para a gente começar o bolo. Então vamos lá. Vamos lá. Então, o primeiro passo, no liquidificador, as 2 xícaras de abobrinha picada, os 3 ovos. Aí o ideal é quebrar ovo por ovo pra gente ver se não tá estragado, Isso, né? É bom conferir, né? Isso, porque senão a gente perde todos os ingredientes do bolo. Então, colocar Um por um. um por um. E na escola você também ensina isso para as crianças. Na escola as crianças fazem comigo, eu levo elas para o refeitório e todas elas participam. Então, no primeiro momento, elas acham que, bolo de abobrinha, eu não vou gostar. Mas depois que elas começam, elas preparam e aí vê um coleguinha experimentando e achando uma delícia, eles Vira uma correm para festa. experimentar e vira uma festa. E é um sucesso. Olha que legal. Então, os 3 ovos,
1 xícara de óleo, pode ser 3/4 de xícara, depende do tamanho dos ovos. Se o ovo for num tamanho bom, maiorzinho, 3/4 de xícara é o suficiente. Tá. Aí pode ser o óleo de coco, que é o mais saudável. Aí 1,5 xícaras de açúcar, que também pode ser o mascavo ou o demerara. Aí essa parte a gente bate no liquidificador. São os líquidos, Os né? líquidos. Aí aqui eu já vou colocar a essência de baunilha Dá um e a gostinho bem canela. especial, né? Dá um gostinho, um cheirinho, né? Eu apresento cada ingrediente para as crianças, para elas cheirarem, conhecerem o aroma. E elas ficam todas felizes, né? Ficam, elas adoram. Deixa eu ajudar? Deixa eu ajudar? Já ficou mais marronzinho, né? Por causa Isso, aí da já canela. mascarou um pouquinho. Aí agora a gente vem, coloca os ingredientes líquidos na bacia e agora os sólidos. Então a gente vai peneirar. Quanto mais fininha a farinha, mais fofinho o bolo Melhor, fica. né? Pra mexer. Isso. Então o bolo fica mais fofinho, cresce mais. Peneira. Dá uma leveza no bolo também, né? Isso, a massa fica bem fofinha. Aí eu gosto de colocar xícara por xícara e já ir misturando para a massa não ficar pesada. Tem que ter toda essa, né? Na cozinha tem que ter essa arte, né, Bárbara? É um processo, por um. né? Se tiver Isso. com pressa, não dá certo. Não dá certo. E com menos pressa, assim, com o tempo, a gente faz mais rápido do que com Pois pressa. é, quando a gente tá com pressa, parece que cai tudo, quebra. Isso, não dá nada certo. Então, a dica de receitas, né, que eu sempre faço muito com as crianças, é já deixar separadinhos os ingredientes, porque Em porções. facilita, né, nas porções direitinho e facilita bastante no preparo. Então, aqui foi a de trigo, agora a gente vai a de aveia. E fica bem nutritivo mesmo esse bolo, viu, gente? Bem nutritivo. Que olha, vai aveia, farinha integral, Abobrinha. abobrinha. A criança Aí vai a tá farinha comendo. de aveia, ela empelota um pouquinho mais, porque ela é mais grudadinha. Posso ir mexendo? Pode. Eu gosto de ajudar, viu? Pode à vontade, eu também gosto de ajuda. Que nem as crianças. Posso ajudar? Isso mesmo, faz o papel delas hoje. Isso mesmo. E ele vai engrossando. Isso, vai ficando com consistência de massa de bolo mesmo, né? E a última é a farinha integral. Ele vai ficar bem levinho mesmo, porque a aveia também, ela deixa ele fofinho. Deixa, e saboroso, né? Ele fica bem saboroso. Olha que bacana que vai ficando, né, gente? Já vai pegando, tá ficando grossinho já, hein? E ainda vai, essa já é a farinha última, integral, né? isso. Ah, bom, professor, vai pôr mais uma Não, farinha? agora é só. Aí agora terminar de misturar bem e colocar o fermento, que Ele é já nosso tá último marronzinho, né? ingrediente. Já ficou bem marronzinho. E assim, em casa com as crianças, às vezes eu utilizo essa técnica também, a gente pode acrescentar um ingrediente a mais, não faz diferença aqui no bolo, só isso ele já fica bem gostoso. Mas pode ou castanha, ou passas, ou 3 colheres de sopa de granulado, que ele fica uma espécie de formigueiro e as crianças Nossa, adoram fica bom, também. hein? É. Também, Bárbara, o que você indica, ao invés de não colocar a abobrinha, mas colocar um outro legume também? Pode, aí pode ser a cenoura, o bolo de cenoura que é tradicional, né? Que todo mundo gosta, que a vovó faz em casa. Esses bolos todos de banana, de cenoura, dá para fazer com essa base de receita, só trocando o legume e utilizando, porque no bolo de cenoura geralmente a gente gasta 3 xícaras de farinha comum. Pode ser uma integral, uma comum e uma de aveia. Em todo bolo a gente pode fazer dessa forma que enriquece. Para não ficar só a branca, né? Farinha branca. E o último ingrediente é o fermento.
Então agora a gente mistura. O fermento é a última coisa, né? Última coisa sempre. E não pode bater no liquidificador. Não. Ele é bom aqui, ó, na mão, rapidinho, para ele dar uma misturada. E a gente já coloca no tabuleiro e vai pro forno. Essa receita a gente vai colocar num tabuleiro pequeno a médio. Se for pequeno, ele tem que ser mais altinho, porque ele cresce bastante. Tá. Ou então pode ser feito em forminhas de cupcake. Que a forminha de cupcake... Gente, dá várias forminhas, né? Dá umas 15 forminhas de cupcake. Certo. E aqui dá para quantas pessoas mais ou menos essa quantidade? Dá para uns 20 pedaços bons. Ah, então dá para um lanche da tarde bem gostoso, Bem hein? gostoso. Raspa direitinho. Pra não desperdiçar Ele nada. vai ficar bonito. Ele tá muito bonito, viu? E vai Você ficar já gostoso. tentou colocar beterraba? Eu já fiz de cenoura legal? com beterraba. E fica vermelhinho, né? Fica. E a cor fica linda, ó. Aqui já vai pro forno, que já tá pré-aquecido. Aham, peraí. Quantos graus? 200 graus, 180 para pré-aquecer e depois eu deixo ele assando a 200 graus. Por aproximadamente 30 minutos, 35, espeta um palitinho, se ele sair limpinho, é que já tá bom. Tá. Aqui a gente já tem um pronto, Isso. né? Aí nesse bolo que já tá pronto, no final dele, né, vai dar preferência de cada um, pode polvilhar um pouquinho de canela, açúcar com canela ou só a canela para dar aquele cheirinho, que ele sai do forno já quentinho, você polvilha um pouquinho de canela e ele fica uma delícia. Que delícia. Vamos lá, deixa eu peneirar só um pouquinho aqui pra gente ver como é que fica o efeito dele, ó. Aqui pode até dar uma espalhadinha mais, mas ele fica bem bonito para ser apresentado num lanche, né? Para esperar uns convidados. Tá muito bonito mesmo, ó, parece uma neve caindo no bolo, com um cafezinho quentinho, gente, uma tarde, reunir a família, que bom, que delícia, né? Já pensou assim, chamar a criança, olha, ela fez junto ao resultado final, como que ficou bonito. E eles gostam, eles esperam, né? Na escola a gente faz, eu também tenho sempre um pronto, então eles já experimentam em seguida e adoram. E ficam esperando. É um sucesso, ficam esperando. Gente, eu quero passar aqui o contato, né, da Bárbara, @nutri.educa, o Instagram dela, para você tirar aí suas dúvidas, né, pedir algumas dicas. Isso. Ah, o que eu posso fazer com isso? O que eu posso fazer para as crianças? Né, para criar, porque para criança tem que criar, né, Bárbara? Tem que criar, tem que ser de forma lúdica. Lá no Instagram, né, nutri.educa, tem várias receitas saudáveis para as crianças, tem atividades lúdicas, jogos que eu faço com elas e é bem bacana esse trabalho. Obrigada, viu, Bárbara, pela sua presença, sua participação, por ter nos ensinado esse bolo delicioso, e volte sempre no Manhã Viva. Obrigada, muito obrigada. Seja a primeira pelo vez de convite. muitas. Com certeza, se Deus quiser. Obrigada. Gente, vamos para um rapidinho intervalo e já já voltamos mais com Manhã Viva. Até já. Até já. Manhã Viva de volta e hoje estamos falando como falar sobre a morte para as crianças. Algo muito importante, então fique bem atento aí. Já quero começar perguntando para o Frei, mais uma vez, bem-vindos, viu? Obrigado. Frei e Tatiana, bem-vindos no Manhã Viva. E pergunto, Frei, o que a igreja ensina sobre a morte? A igreja ensina que nós nascemos e vivemos para viver uma realidade bem maior do que a nossa, que é a vida em Deus. E isso quem nos ensina é o próprio Cristo, que vive essa vida terrena nossa, pois o Verbo de Deus fez carne como nós, padeceu toda a vida como nós, mas ele, após sua morte, ele ressuscita, mostrando que a nossa vida, ela transcende essa vida, ela vai além desta vida. E é para esta que nós somos criados e devemos viver. E assim a igreja professa sua fé em Jesus Cristo, morto e ressuscitado. Tatiana, e como nós adultos, né, devemos saber lidar com a morte para passar isso para as crianças? Essa é a grande questão. Porque para falar com as crianças, primeiro a gente tem que ter um conceito sobre o que a gente vai falar, né?
E como hoje a morte é um assunto não falado, complica muito. Então, primeiro, nós adultos precisamos querer lidar com a morte, porque, como o padre falou, ela faz parte da nossa existência humana, né? Então, primeiro, a gente precisa querer falar de morte, porque muitas vezes a gente acha que é um tema triste, né? Então, que a gente não deve falar nele, né? Historicamente, a gente vê que a morte tem sido delegada ao privado, do hospital, né? Porque há um tempo atrás as pessoas morriam e eram veladas em casa, né? Então, assim, a própria criança fazia parte daquele momento, daquela experiência, né? Aquele universo. Um pouco assim, Isso. natural. Isso. Levava-se com leveza, não é? Isso mesmo. O que eu posso dizer, não é que ela possa ser levada com leveza. Acho que o choque sempre existe, porque é uma realidade muito diferenciada, mas fazia parte da vida dela. Isso é importante. Ela sabia lidar com essa realidade. Inclusive fazer parte da vida dela, não só a morte de uma pessoa, porque antes existia um contato maior com a natureza. Hoje em dia, na cidade grande, a gente mora em apartamento, então não tem mais esse contato. Então, às vezes, a criança, né, que tem uma experiência mais com a natureza, vê um animal morrer, né, vê as transformações da natureza, né? Então, esse ver, perceber, esse contato com a natureza traz para a criança e para o adulto também, né, para a gente também, essa ideia de transformação, que nós não somos sempre iguais, né? Nós somos criança, crescemos, né? E vai ter um momento que vai morrer. Então, assim, essa percepção da vida, de todos os eventos da natureza, hoje a gente perdeu. A gente perdeu Nós essa estamos de consciência. passagem, né? Porque a perspectiva que falta hoje é que nós vivemos para algo maior. Porque todos nós, né, somos criados, todas as criaturas, elas nascem, elas crescem, se alimentam, passam pelo seu ciclo e vêm a morrer. Mas nós não passamos isso por passar, né? Ou seja, não somos alguém que faça isso apenas por instinto. Nós temos um sentido maior, pois todos fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E por isso Deus nos chama a participarmos da sua vida e nos comunica então esse amor através do seu Filho, que vai fazer com que todas as pessoas nasçam novamente com um sentido novo de vida. É o que São Paulo vai chamar de homem novo, né? A morte do homem velho e o nascimento do homem novo. Porque o homem velho é aquele que morre com Cristo na cruz, mas o homem novo é aquele que nasce com Cristo pelo batismo. Tatiana, então como falar com as crianças sobre a morte? Ainda mais no dia de hoje, né? Como você falou, antes era de uma forma, mas no dia de hoje, nossa vida moderna, diferenciada. Então, é retomar essa perspectiva da transformação, né? Como o Frei disse, cada um tem uma referência também religiosa, né? Então, cada um vai ter um conceito do que é o pós-morte. E de acordo com esse referencial, você vai lidar com essa realidade, porque é uma realidade, né? O que ajuda muitas vezes a criança é perceber esse ciclo de transformação, né? Então, por exemplo, existe a borboleta, que antes dela ser borboleta, ela é uma lagarta, né? Então, assim, existe essa transformação, né? Ou trabalhar com a criança também as estações do ano, né? Que você tem um momento que é do outono, que perde todas as folhas, né? Depois o inverno. Aparentemente está morta a árvore, Exato, né? Aparentemente está morta. Mas depois vem a primavera com todo o seu esplendor. Então, assim, essa consciência da transformação ajuda muito, tanto o adulto quanto a criança, principalmente a criança. Porque a criança, ela não tem ainda os conceitos formados, né? O adulto, às vezes, já tem. Então, ele prefere, eu não quero falar sobre isso, né? A criança não. Porque ela é aberta ao conhecimento, à descoberta. Então, se você ajuda ela a construir esse caminho, né, de perceber que as coisas se transformam, fica muito mais fácil de lidar com a morte. E hoje em dia, nós temos uma coisa que se perdeu muito na nossa sociedade, que é a igreja doméstica, ou seja, a igreja que é de casa, onde o pai e mãe começam a inserir a criança no mundo religioso. Né? Então, nós que já somos pessoas que somos chamados, né, como eu disse no início, a vivermos para Deus. Ou seja,
Se uma criança ela começa já a aprender desde o início que ela nasce para viver com Deus, e na hora que você diz, olha, o tio, a avó, né, a pessoa que é querida por ela, né, agora foi para Deus, isso já não é uma realidade impactante, já é uma realidade participada na vida dela. E uma coisa que a criança é muito comum a ela é dormir. E se ela, por exemplo, olha, o vovô está dormindo, a tia está dormindo e vai acordar no céu, ou seja, para ela já não será tão impactante. Porque já que para a criança o aparecer, desaparecer, né, é uma coisa muito comum das pessoas, é quando ela não aparece mais que vai dizer onde é que está fulano, onde é que está ciclano. Mas ela sabendo que está junto de Deus e ela tendo Deus como uma fortaleza em sua vida, ela vai estar segura e não vai ficar pensando nisso. O grande problema é quando a criança, afastada dessa realidade, e a morte se torna um transtorno em sua vida. Pois é, aí a perda fica mais pesarosa, né, mais pesada, mais difícil de lidar. Isso. Né? A dificuldade da morte é a dificuldade da gente lidar também com os nossos sentimentos, né? Porque a gente tem uma concepção errada de que a criança tem que viver no mundo só da alegria. Isso não é possível. Pois é. Porque nós, enquanto seres humanos... E ela pode futuramente ter problemas, né? Exato, exato. E a grande dificuldade hoje das crianças é essa, né? Porque os pais poupam muito as crianças. E a realidade humana é que a gente sente alegria, tristeza, raiva, medo. Faz parte, exato, da nossa humanidade. Não, e tem uma coisa que impacta todos nós, adultos, né? As crianças vai impactar um pouco depois, que é uma realidade presente em toda a história, é a impotência que a gente tem diante da morte. E com a ressurreição, Jesus mostra o quê? Olha, da morte eu cuido dos mortos. Vocês cuidam dos vivos. Ou seja, é abandonar a pessoa nas mãos de Deus. O grande problema nosso é que nós somos pessoas tão autônomas que queremos ter controle de tudo. E o que nos assusta na morte é que nós não temos controle sobre ela. O que vai acontecer? Porque o que acontece com aquela pessoa que faleceu é o que vai acontecer conosco. E esse mistério que se apresenta a nós, a gente vai perguntar o que vai acontecer conosco. E agora? E isso tudo se junta. E se nós não tivermos isso claro em nossa mente, se torna realmente um grande transtorno. Mas a fé, ela ilumina essa realidade, mostrando que ali não é o fim. Ali é o local do encontro com o Senhor, que vai me acolher e vai me planificar em sua vida. Isso mesmo. Essa dimensão do mistério que o Frei Miguel diz é muito interessante, porque essa necessidade da gente controlar tudo, de querer saber tudo, e não ter essa capacidade, né? Está na mão de Deus, não está nas nossas mãos. Não está nas nossas mãos, nós não sabemos tudo, né? Para a criança é mais tranquilo. Por quê? Porque ela também está acostumada a esse mundo da fantasia, né? Então, assim, para ela, essa noção do mistério é mais tranquilo do que para a gente adulto. Ela vai compreender até melhor. Exato. Para ela não é tão difícil. A dificuldade mesmo é do adulto que diz para a criança, né? É verdade. Porque a perda ela é muito dolorosa. Então, realmente, o sentimento é de tristeza. E se a gente não pode ficar triste, como que você enfrenta uma dor? Pois é. Então, isso, o ponto principal é como nós enfrentamos a dor. Né? Se a gente tem uma base sólida, né, e delega esse mistério com a esperança, né, assim, que eu não sei, mas eu acredito que é algo bom, né, que não vai terminar aqui, é essa certeza que passa para a criança, e a criança sente isso. Né? É uma segurança para a criança, Exato. né, Tatiana? A gente viveu uma experiência muito particular nesse último período, sabe? Porque eu perdi meu pai, né? Agora em setembro ele faleceu. E eu tenho 3 filhos e uma pequenininha de 4 anos, né? Então, para dizer para ela assim, teve um dia que eu estava no hospital com meu pai e meu marido foi com ela, na missa, inclusive. E aí, saindo da igreja, ela perguntou, pai, mas o que acontece quando a gente morre? E aí, meu marido falou, a gente vai morar com Deus. Ela falou, então é bom demais. Então, olha a concepção da criança, mas que parte da referência do adulto. Isso mesmo. Né? Porque se meu marido tivesse medo da morte, ou se a gente não conversasse sobre esse tema, ele ia ficar
não conversa sobre isso não vamos falar sobre isso não. Agora não. Sabe? Então, assim, depende muito de como o adulto lida com esse tema da morte, né? Por isso que é importante o adulto Exato. resolver os processos interiores. Isso mesmo. E começar a conversar sobre isso, porque às vezes a gente, né, em determinado ambiente, uma determinada situação, o assunto surge, porque é da existência. E as crianças vão perguntar. Vão. Né? Faz parte. E ontem, numa missa de 7º dia, né, claro que lá não tinham crianças, mas isso serviria para criança. Porque São Paulo vai dizer que nós somos semente daquilo que seremos amanhã. Portanto, aí, mas eu coloquei na missa, né, que então essas pessoas que hoje celebramos o 7º dia, né, elas foram plantadas aqui na terra, cresceram aqui na terra, se desenvolveram e hoje são colhidas no jardim de Deus. Ou seja, essa visão de que nós nascemos para uma realidade maior e porque aqui nós vivemos de uma forma transitória para vivermos plenamente com Deus. E isso, de uma certa forma, tem que ser ensinado para a criança, para que ela comece desde o início. Claro que ela vai produzir isso na sua mente, da forma dela, do jeito dela, mas que ela crie esse modelo de plenitude com alguém que é maior do que ela, que é maior do que o pai, da mãe, que é Deus. Ô, Tatiana, assim, de falar de morte com a criança, pode-se falar de uma forma geral para todas as idades ou para cada idade é importante ter alguma diferenciação? Então, para falar, pode falar para todas as idades e deve ser falado, né? Agora, como que a criança compreende é diferente, né? Então, assim, existem estudos hoje, né? Graças a Deus tem sido trabalhado mais esse tema, né? Tem tido uma abertura maior até, né, a nível de estudo sobre isso, embora seja um tema muito tabu, mas a gente vê mais pessoas hoje trabalhando sobre isso, sobre a morte, né? Mais livros sendo publicados, né? Então, de forma lúdica também, tem muitas histórias que trabalham esse tema, né? Então, historinhas infantis, você não precisa contar essa história para a criança só quando ela perdeu alguém. Não, você pode contar antes, né? Você pode contar como já um livro. Né? Exato, para ela começar a formar essa consciência. As referências, né? Isso. Sobre a morte, assim, são 3 conceitos, né? Um conceito que é irreversível, né? Que é o de não funcionalidade, então que realmente na morte tudo para de funcionar, a pessoa não pensa mais, o coração para de bater, né? Então, esses conceitos nem sempre são assimilados de uma vez só, em função da idade da criança, né? Então, de 0 a 2 anos, a criança não tem a concepção de morte, não tem a concepção de que é irreversível, né? Mas ela tem a consciência da falta, então ela sente falta, né? E aí vai depender muito do vínculo afetivo daquela pessoa que ela perdeu, né? Se é um avô, existe um vínculo, se é um tio, né? Agora, se é o pai e a mãe, é um vínculo mais próximo, né? Então, assim, aí a falta é maior, né? Então, assim, depende muito do vínculo da perda daquela pessoa, né? Assim, então, com 2 anos, a criança ainda não tem essa concepção, mas ela sente a falta. De 3 a 5 anos, não é nada muito determinado, mas é aproximado, assim, né? A criança tem a noção, mas ela acha que é reversível, né? Então, assim, essa questão de dizer, porque dormiu, então uma hora ela vai acordar. Então ela vai voltar. Né? Isso, né? Mas aí tem que explicar, mas não aqui, né? Não mais conosco. Exato, não mais conosco, né? Porque ela tem essa noção. Ela não tem a noção de irreversível, né? Ela acha que é reversível. Agora, com 6 anos, que a criança já muda um pouquinho a fase de pensamento dela, assim, ela já começa a entender, mas assim, ela tem uma polaridade, ela vê como algo, vida e morte, já é polarizada, ela já começa a entender, mas ainda não é o conceito completo ainda do que é a morte. Esse conceito vai ser adquirido por volta de 10 anos, 9, 10 anos, né? Que realmente a criança entende a morte em toda a dimensão dela, né? De que é irreversível, né? De que realmente para de funcionar todos os órgãos, assim, né? O grande problema que creio eu que exista é que hoje em dia você é meio escravo da felicidade. Ou seja, você tem que ser feliz, você tem que estar apartado, tem que estar separado de todo tipo de frustração. Tristeza. E, na verdade, você quer defender o menor, quer defender a criança de tudo que é, na verdade, uma realidade que assusta. Mas, na verdade, essa realidade que assusta
faz parte da vida dela também. Portanto, ela tem que aprender desde cedo a lidar com ela. Agora, a nossa visão cristã é que faz com que essas crianças também tenham esperança. Elas tenham, né, uma vida diante mesmo da morte. Porque, na verdade, a morte em si, ela não é o fim da vida, é o início da vida com Deus. Portanto, na nossa fé, não existe morte definitiva. O que existe é um momento de adormecer para despertar. Tanto que a Nossa Senhora é chamada de o estado de dormição. Porque, como vai dizer o frade, que a morte, ela é um triste adormecer para um alegre despertar. Olha, gente, que bacana, hein? Isso é verdade. Gente, nós vamos para um rápido intervalo e já já voltamos conversando sobre a morte e como falar da morte para as crianças. Até já, espero você. Manhã Viva de volta. Hoje estamos falando sobre como falar da morte para as crianças. Mas eu quero falar para você também que é sócio da Canção Nova ou você que ainda não é sócio da Canção Nova, uma forma rápida e prática para você ajudar a Canção Nova na evangelização, fazendo a sua doação é através dos nossos aplicativos. A Canção Nova tem vários aplicativos, né? Um deles até que eu uso é a Liturgia Diária. Lá você tem como acessar, entrar e doações online. Lá você pode doar tanto pelo cartão de crédito como pelo boleto online. Então é uma forma prática, rápida, é você ajudar a Canção Nova a chegar aos 100% de evangelização. É a evangelização nas tuas mãos. E hoje temos também aqui no Manhã Viva a participação da Djanira Silva, uma partilha bem bonita que ela vai estar nos falando sobre saudade sim, tristeza não. Vamos acompanhar. Saudade. Quem de nós não sente saudade de alguém que um dia nós amamos e por esta pessoa também fomos amados e que hoje já não está mais fazendo parte da nossa vida? Conhecemos poemas, canções e versos que tentam traduzir este sentimento forte que tem, na verdade, um significado próprio para cada um. No dicionário, saudade é descrita como um sentimento de incompletude. Mas a saudade, ela não pode ocasionar em uma pessoa de fé simplesmente tristeza. Eu gosto de uma das frases do Padre Marcelo Rossi, quando ele diz assim: saudade sim, tristeza não. Porque eu creio que para uma pessoa de fé, a saudade e a morte não é o ponto final. Para uma pessoa de fé, nós acreditamos que Deus é maior que tudo. A palavra de Deus diz em Cântico dos Cânticos que o amor é mais forte do que a morte. Portanto, a morte, ela não é o fim do amor. Quando nós amamos verdadeiramente, nós damos continuidade a este amor, cultivando esta comunhão em Cristo Jesus. Porque com a paixão, morte e ressurreição de Cristo, há uma comunhão perene, eterna e para sempre entre nós e as pessoas que nós amamos. Cristo é o amor e nele nós nos encontramos. Nele nós vivemos esta comunhão constante. Portanto, no dia de hoje, se você percebe que, de certa forma, deixou de viver, enterrou parte de sua vida, estou lhe convidando a uma atitude de coragem. Erga sua cabeça, respire fundo, tome posse da vida plena que habita em você.
E pelo poder da ressurreição de Cristo, que vive e reina entre nós, ressuscite, coragem, volte a viver. Deus lhe criou para a vida e a vida plena. A saudade, a dor, a tristeza não tem a palavra final. A vida, a comunhão em Cristo Jesus e com aqueles que nós amamos, o amor, este sim, dão continuidade a este sentimento tão nobre que nos aproxima uns dos outros, independente do lugar onde nós estamos, que é o amor em Cristo. Convido você a se colocar agora diante de Deus com muita confiança no amor de Deus por você e por aquela pessoa que você também ama e que hoje já não está diante dos seus olhos. E envolvidos por este amor, Senhor, nós pedimos, cura o nosso coração de toda tristeza, de toda dor, de toda falta de esperança, porque em Cristo nós temos esperança. Eu peço, Senhor, devolve ao nosso coração, à nossa alma neste dia, a certeza do céu, a certeza do reencontro, a certeza dessa comunhão eterna e feliz na presença de Deus que todos nós viveremos um dia. E que esta certeza, esta esperança, esta presença e esta ação tão forte de Cristo ressuscitado em nós, nos devolva a vida plena para que nós possamos lidar com a saudade, mas dando mais valor à gratidão. Obrigada, Djanira, que dica maravilhosa que ela nos deu. Que bonito, né? Que cemitério bonito que ela esteve. E como, né, Tatiana, a gente pode fazer isso, levar as crianças a vivenciarem isso, né? A permanecer no sentimento de amor. Agora, né? deixa eu fazer só uma ligação que é interessante. Nós estamos falando, né, que a questão da morte, que a morte é dormir, né, quem dorme, um triste adormecer, para um alegre despertar. Cemitério quer dizer dormitório, local de dormição, onde está todo mundo dormindo. Mundo tá dormindo. Então, ou seja, isso aí que já dá essa perspectiva de que não é o fim, existe um despertar para uma nova vida. Né? E isso é uma certeza da vida que nos vem da fé que nos é comunicada em Jesus Cristo. E é interessante também, se nós olharmos para o Evangelho, né, quando vai falar Maria Madalena sentada diante do túmulo de Jesus, né, triste porque Jesus está ali e não encontraram o corpo. Do outro lado está o jardim. Enquanto ela está olhando para o túmulo, vem a tristeza. Mas na hora que ela escuta a voz de Jesus e olha para o jardim, lhe vem a vida. Ou seja, é necessário que nós não fiquemos olhando para a morte. Nós olhemos para a vida que se faz em Cristo. Porque Ele é o nosso jardim. Ele é o jardim do qual floresce toda a vida para nós. Isso mesmo. E também, né, Tatiana e Frei, a gente também olhar as coisas boas que essa pessoa deixou. Isso. Né? Vamos recordar, vamos fazer memória. Olha como que um avô, por exemplo, né, para os seus filhos, como ele brincava, o presentinho que ele gostava de dar, aquilo que você gostava de dar. Né? Eu presenciei a morte da minha avó, eu acho que eu tinha uns 3, 4 anos. Né, meu pai, eu lembro muito bem, meu pai me pegou no colo, me levou na janela e me explicou o que aconteceu. Né? Depois ele me levou até o caixão da minha avó. Acho que tinha uns 4 por aí. E eu, assim, uma coisa que eu gostava muito de fazer para minha avó, toda vez que eu ia na rua, comprar um doce, ou comprar um anel, que eu amava anel, né? Comprava todo dia, queria comprar anel. Aí sempre eu levava alguma coisa para minha avó. Toda vez eu tinha que levar um presente para ela, que ela estava em casa. Né? Ela morava com a gente. Então, assim, aí eu fiquei, né, lembrando dessa cena. Me veio muito forte essa cena do meu pai, mas meu pai conversou. O que aconteceu? Então, para mim, é muito tranquilo. Foi muito tranquilo viver essa perda. E eu fiquei com essas coisas boas da minha avó, que era uma mulher de oração, tinha imagem da Senhora Aparecida, né, rezava o terço. Então, assim, fiquei com coisas boas dela.
Rose, mas isso que você está dizendo é uma necessidade da criança enlutada, que é recordar a vida, a história daquele ente querido. Porque o que fica não é a morte, é exatamente a vida que aquela pessoa levou, né? Assim, tem um autor da psicologia, assim, que chama Viktor Frankl, que ele diz exatamente isso, que tudo que a gente vive fica armazenado no nosso celeiro, que é o passado. O passado é o nosso grande celeiro. Que se a morte não existisse, a vida não teria sentido. Por que não teria sentido? Porque eu posso continuar fazendo, eu errei, eu posso ir lá e rabiscar e fazer de novo, e a vida não é assim. Exatamente porque existe a morte, existe a minha responsabilidade. O que eu estou deixando nesse celeiro do passado? Né? Então, assim, quando morre alguém, e para uma criança recordar essas coisas boas, isso é um bem muito grande para a criança, né? Verdade. Existem algumas necessidades que a criança tem quando ela perde alguém, que é deixar espaço para essa tristeza. No primeiro momento, essa tristeza é fundamental ser acolhida. Porque se você diz, não chora não, porque ele está com o papai do céu, isso aqui não é saudável. Porque, então o papai do céu é muito ruim, porque ele está me deixando triste, né? Está tirando alguém que eu amo. Tirou alguém que eu amo. Então a gente precisa ter um certo cuidado quando a gente diz isso, né? Por quê? Porque a gente precisa dizer, é uma vida melhor, né? Assim. Mas assim, isso não significa que você não possa ficar triste. Eu também fico triste, eu também estou triste. Chorar junto é saudável. A mãe também pode chorar perto da criança? Exato, pode e deve, né? Dizer da minha tristeza não tem problema. Agora, se eu estou desesperada, aí é melhor que ela não chore, né? Porque é uma diferença, porque aí vai da concepção daquela de pessoa. gritos, desesperos, exato, né? Porque para a criança fica aquela imagem. Às vezes a gente vai em velórios que tem as pessoas desesperadas, né? Verdade. Mas às vezes o desespero não é da perda, é do remorso que ficou no passado, de como que foi vivido aquela experiência com aquela pessoa, né? Então assim, muitas vezes a dor não é a dor da perda, mas é a dor da responsabilidade, daqueles momentos que foram vividos às vezes não em plenitude. É o remorso que não vivi como deveria ter vivido com essa pessoa. Então assim, quando acontece a morte que é definitiva, né, tudo vem na nossa cabeça. Então assim, às vezes a dor não é a dor da perda, às vezes a dor é de uma culpa, né, de entender que não tem mais como retomar com aquela pessoa. É verdade. Porque foi definitivo, né? Por isso que a gente tem que viver bem, né, com as Exato. pessoas, que a gente não sabe. Exatamente. A gente não sabe o amanhã. Por isso é que a morte nos remete à vida. E quanto mais a gente fala de morte, quanto mais a gente se conscientiza que um dia eu vou morrer, melhor eu vivo. Vou viver melhor. Porque se eu tenho essa consciência de que eu vou morrer, e pode ser agora, pode ser amanhã, eu me conscientizo que eu preciso viver bem. Então, se eu olho hoje para trás, eu deixei a minha família bem, eu deixei os meus relacionamentos bem, e se eu vier a faltar? Né? Não tenho nenhuma pendência com ninguém. Quais são as pendências que eu tenho? Então, eu preciso, né? Palavras que são importantes para a gente compreender isso, até que foi falado, é que quem vive a vida bem, morre bem. Exato, é isso verdade. mesmo. Essa é a reflexão para o adulto, né? Porque para falar para a criança isso é mais tranquilo, porque a criança ela é muito espontânea. Então, se ela brigou, mas ela faz as pazes rapidinho. A gente vê isso entre os irmãos, né? Briga, mas rapidinho retoma. Rapidinho perdoa e continua brincando. Mais. Então, assim, para a criança, é mais fácil, né? Esse lidar com sentimentos de raiva, às vezes de medo, de buscar segurança em alguém, né? Então, assim, para a criança isso é mais fácil. Agora, como que ela vai lidar com a morte? Através do adulto. Então, é o adulto que precisa repensar esses conceitos, né? Toda vez que dizer de morte, não vão falar de morte para a criança não, porque é triste. Não, faz parte da realidade, né? E o falar da morte exatamente remete à vida. Então, como é que você está vivendo? Olha que legal que você viveu isso. Que bom que você teve esse tempo com essa pessoa, né? Então, assim, essas necessidades de uma criança enlutada é importante reconhecer, né? Reconhecer que ela precisa... É claro que a decisão é sempre da família, levar ou não levar no velório, né? Mas a criança, para ela, é tudo muito concreto. Então, você só falar... Às vezes, é importante que ela veja. Precisa ver, às vezes, né? Então, assim, é claro que cada família vai decidir, não existe uma regra, mas, assim, é problemático? Não, porque depende de como você preparou essa criança, né? Então, assim, viver aquele momento com a criança é importante, né? Eu trabalho numa creche com criança e
E a gente teve uma situação de uma turminha, de uma criança de 3 aninhos que faleceu, de 3 para 4 anos. Ela teve uma doença, né? E aí ela veio a falecer. E como ela estava inserida naquela turma, a turma quis ir no velório. No velório, todos quiseram ir. Todos quiseram ir. E foi uma experiência tão bonita, porque assim, a gente não estava poupando as crianças da dor, né? Mas o professor de música foi junto, então eles cantaram Alecrim Dourado no velório. Foi lindo. E aquilo consolou os pais que tinham aquela perda, porque eles viram a naturalidade que a criança lida com a situação. Foi uma cena muito bonita, porque aí estavam os professores, eu estava presente, né? A diretora da creche, a pedagoga, estavam todos presentes. E foi uma cena bonita, assim. Não que não tivesse a dor, que não tivesse a tristeza, mas mesmo na tristeza e mesmo na dor, a gente pode viver com beleza, né? Esse professor de música que tocava, então nós vamos cantar junto com o nosso coleguinha, que agora está cantando lá do céu com a gente. Uma palavra, né? que a gente pode tentar substituir para a ressurreição, mas porque nós vivemos ressurreições, pequenas ressurreições, que é sair das situações de morte para voltar a viver, né? Ter as situações de vida. Mas a palavra para isso é superação. É superar todas essas condições que para nós fazem parte da nossa vida, mas parecem ser tão horrendas, desastrosas e tantas coisas, mas nós temos como superá-las. Mas a gente só consegue superar com o tempo, a gente não acaba com elas, a gente tem que saber viver esse tempo que é necessário para nós superarmos, até que um dia nós superaremos a condição da morte, que também é definitiva, para a vida definitiva, que é a vida com Deus. Essa palavra tempo é a palavra fundamental para o luto. Paciência. Né? Muitas vezes hoje nessa correria, tudo rápido, a gente esqueceu de ter paciência. Né? A paciência, esperar o tempo do outro, esperar o meu tempo, o meu processo. Mas claro, né, também não pode se ver que tem um certo limite, né, Tatiana? Se ficou com uma tristeza muito avançada, aí também precisa ser tratado, né? E temos que lembrar das virtudes teologais, né? Que é a fé, a esperança, a caridade, quiser dizer o amor. E a fé e a esperança são necessárias para a nossa vida. O amor também é necessário. Mas, quando estivermos diante de Deus, a fé e a esperança terminarão, porque a nossa fé não vai ser necessária mais, porque nós já estaremos vendo. Não precisaremos mais esperar por Deus, porque nós estaremos com Ele. Mas o amor permanece, pois é o amor que deve ser construído em toda a nossa vida para permanecer junto de Deus. E a Djanira falou muito sobre o amor, né? É um sentimento que nós vivemos aqui, um sentimento, uma decisão, uma virtude, que nós vivemos aqui na Terra e que nós vamos levar para o céu, para a eternidade, né? E é isso que fica, né? O amor que eu senti por aquela pessoa, que eu sinto por ela, né? Isso que vai ficar. E lembrando que virtude vem de uma palavra latina, que é virtus, que é força. Então a força da fé, né? A força da esperança, a força do amor, né? Ou seja, tudo isso é que faz com que nós nos reergamos das condições que são tão frágeis da nossa vida. Quero agradecer, gente, a participação de vocês. Muito obrigada, Frei Miguel. Obrigada, Tatiana. Foi muito bom, muito esclarecedor. Né? E que vocês deixem rapidinho uma palavra de mensagem para quem está em casa. Eu acho que isso, assim, pelo que a gente conversou, né? Que falar da morte é poder viver melhor a vida. Olha, né? Que legal. Diante da morte, não deixemos que a morte ela sufoque a esperança que nós temos na vida, pois a nossa vida, ela vem de Deus. Olha, gente, com essas direções, vamos se ver bem esse nosso dia, né? Dia dos finados, né? Vivendo na esperança, no amor. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos com mais Manhã Viva. Espero você. Manhã Viva de volta e quero começar, gente, com um convite bem delicioso para você. Você que é aqui de Belo Horizonte, região,
vai acontecer o 8º jantar beneficente, jantar italiano, na Igreja Nossa Senhora do Carmo, né? A paróquia do Frei Miguel, que esteve aqui conosco hoje no programa. Esse jantar vai acontecer no dia 9 de novembro, às 20 horas. Para mais informações, procure lá na secretaria da paróquia, né? R$ 25. Você pode ir levar sua família e participar deste 8º jantar beneficente do Carmo, hein, gente? Já está na 8ª edição, aproveite, hein? Corre lá que vai ser delicioso. Gente, chegou aqui também o nosso momento do artesanato. Bem-vinda, Pérola. Prazer. Obrigada. No Manhã Viva, vai estar nos ensinando a fazer topiaria, uma técnica chamada topiaria. Olha, gente, que interessante. Eu só tinha visto essas coisas aqui em lojas de decoração, né, Sim, de artesanato. É bem normal ter, porque são peças bem elaboradas, são peças que você pega material reciclável, você seca folhas e você faz ornamentos belíssimos, realmente. Nossa, e realmente dá. A gente coloca numa mesa, assim, uma mesa de vidro, né? Sim. Não precisa nem pôr uma toalha, só esse enfeite, ele já vai enfeitar e decorar a sua mesa de centro, fica muito bonito, né? E o que você vai fazer então hoje para nós aqui, Pérola? Hoje nós vamos fazer esta rosa. Uhum. Ela é toda de folhas secas. Essa em específica foi feita com folhas claras e depois colocado um spray e alguns brilhos para dar mais reentrância, certo? Então, vou pegar uma bolinha de isopor. Ele tem 25 milímetros de tamanho. Para a gente começar, a gente vai utilizar... E essas folhas aqui, você acha... Onde que você acha essas folhas? Aqui em Belo Horizonte, acha-se muito no Mercado Central, tá? Elas são secas e pintadas na cor que você quer. Ela tem vários tamanhos. E em outros locais aqui, né, o Manhã Viva, graças a Deus, passa em muitos lugares aqui do Brasil, né, o Brasil todo, até fora do Brasil. Sim. É onde as pessoas podem encontrar? Em centros onde vende flores. Normalmente você pode até comprar a flor e a folha e secar, fazer a secagem dela. Como que é o nome dessa folha? Tem um nome específico? Essa em específico é de pitanga. Tá? Entendi. Essa daqui Olha já que é legal. de amora. São diferentes, olha. Você pode colocar, essas tem uma... Ela não é transparente. Olha que bonito, gente. Então, de uma folha pode virar uma flor bem bonita. Sim, cada coisa linda. Então, vamos lá, né? Então, você vai pegar a cola quente, em cima, uma quantidade pequena. Primeiro, para você não queimar a sua mão, né? E vai começar colocando na parte de cima. No meio. No miolo. Isso. Para você tampar essa parte de cima na hora que você for fazer as pétalas. Bom, agora você vai colocar também aqui do lado duas pontinhas mesmo. E vai colocar bem próximo ao miolo. Para quê? Para você fazer o miolinho da rosa aqui viradinho. Fechado, né? Bem Fechadinho. Às vezes a cola não cola direito, aí a gente tem que colocar sempre de novo. com cola quente, né? Sempre com cola quente. É a maneira mais fácil de trabalhar. Você vai fazendo e vai fechando. Então esse aqui já é o miolinho. Olha, que legal. O miolinho de dentro. Agora você vai começar a intercalar. Aqui onde você fez, você pega uma folha, pode ainda ser folha pequena. Sempre no início pegar folha pequena, né? Pequena. Não põe grande ainda não. Não, porque você vai começar de cima. Olha, você começa de cima para ir fechando. Entendi. Aí você vai... Sempre deixa uma pontinha para cima, né? Sempre essa pontinha para cima para formar a rosa em cima. Vai colocando, sempre em pé. Ó, tá vendo que já tá dando um formatinho já tá dando formato. em cima? O botão, né? O botão, tá vendo? Olha, ela não pegou. Tem que pôr mais um pouquinho. Sempre coloque pouca cola, porque senão você vai se queimar. E vai dar um problema que quando você olhar por dentro, ela vai parecer toda a cola quente que você colocou. Nossa, aí não vai ficar bonito, né? Não, aí o trabalho. O pessoal pega e pinta de novo, joga glitter, mas não é pra muito legal. Né? Então você vai colocando
sempre em pé. Uhum. Tá saindo aí já o botão. Já está saindo o botão. Um Pode trabalho pegar. que tem que ter paciência, né, Pérola? Muito, tem muito prazer em fazer, né? Porque eu, quando começo a fazer, meu filho me chama. Mãe, você tá aí, mãe? Tô, mas... Nossa, Esquece da vida. nossa, é muito bom. Há é quanto tempo que muito. você faz esse trabalho? Ah, tem muito tempo, tem muito tempo. Deve ter uns, sei lá, 10 anos. A arte em si Uhum. é muito prazerosa, né? E por que você escolheu fazer essa técnica? Porque ela é uma coisa que você pode utilizar materiais mais baratos. Entendi. E hoje em dia é pesado você mexer com muita coisa cara. É. Então você pode acessar até a sua própria casa, que você deixou as folhas caírem, aí você seca e vai utilizando sozinho. Então você faz uma obra de arte, que eu acho que o artesanato é uma obra de arte. Né? E também assim para você aproveitar coisas assim recicláveis, né? Sim, como você falou. Sem dúvida. Tem que ter tá uma grande. arte muito grande, porque aí você vai pegar, por exemplo, a folha, vai secar, vai pintar. E dela vai sair um trabalho muito bonito, né? Então, olha, você foi fazendo, tá? Para ir um pouquinho mais rápido, aqui, ó, você fez. Você pode fazer dessa maneira, mais fechada. Mais fechadinha. Uhum. Tá? Olha que bonito. E quando você for fazendo, vai saindo assim. Vai abrindo. Aí você vai abrindo. Aí o que você faz? Você já vai descendo. Você vai descendo agora. Uhum. E vai pegando folhas maiores. Maiores. Uhum. E olha, Vai abrindo. vai abrindo. Ah, Aí que ela vai legal. formar uma rosa. Uhum. Seca, segura quanto tempo mais ou menos? Quando está dentro do início da folha, das flores, você começa a ser 2 segundos, você já está preso. Mas como aqui tem um volume muito grande para dentro, então você tem que colocar um pouquinho mais de cola quente e segurar mais, porque às vezes ela não segura, porque o volume já é grande. Então você vai colocando aqui, ó, pouquinho. Aqui, ó, a cola segura em tudo, né? Uhum. Ó, Ela agarra tudo. Tem um negocinho verdinho aqui, tem um musguinho. um musgo. Que lindo. Então você faz a volta toda. Depois essa rosa, você faz tipo um vaso. Onde que você pode usar? Então você pode pôr em vários lugares. Ó, vou colocar ela aqui. Você tem um vaso, esse vaso, com 3 flores. Atrás você coloca um ferrinho e utiliza as próprias folhas da sua casa, tá? Você Seca também. seca também. Olha, E ela aí é você toda passa um seca. produto, passa... Você pode passar nelas um verniz. Como essa flor aqui, eu passei um verniz para ela ficar mais dura. E ela fica uma cor diferente, né? Sim, sim. A folha dela também é diferente. Ela é mais grossa. Uhum. E no final vai sair a flor, né? E aqui já tá toda bonita com glitter. Toda prontinha. Tem aquela, você pode colocar como aquela dali, né? Num vasinho de cerâmica, com juta. Você faz o arranjo que para você vai ficar mais Fica interessante. bem bonito para você decorar qualquer lugar da sua casa. Sim. Fica bonito, né? Agora, essa outra flor aqui é o mesmo estilo, tá? Isso aqui a gente Ela chama também é de flor seca? de Folha. folha seca. Isso Olha, aqui chama língua de gente. sapo. Meu Deus do céu. E onde que acha esse tipo de folha? Isso vem do Nordeste. Essa vem do Nordeste. Uhum. Ou tem também no Cerrado. Tem muita coisa bonita no Cerrado. E você compra, né? Aqui é muito acessível Sim, para comprar. Sim, sim. Olha, gente, que legal. Aí você pega uma bola de isopor também, Uhum. de 35 milímetros, né? Um pouquinho maior, né? que é Meia a rosa. bola, e você começa colocando. Aí você utiliza o movimento da flor para dar o movimento nela, né? Uhum. Depois você coloca os musgos e sai essa coisa linda que você coloca no arranjo. Fica muito bonito mesmo, olha. E E- agora a gente vai aprender a fazer Essa com essa... Como que chama mesmo isso aqui? é canoinha. Canoinha. Ela vem toda branquinha e você pinta da maneira que você quer.
Olha que legal. Com anilina e água fervendo. E também vem do Nordeste. Vem do Nordeste. Pega a água fervendo, passa na anilina. Coloca a peça, né? Cada uma delas. E deixa secar, tá na cor que você quer. Olha, aí você vai usar aqui também... É a mesma coisa, uma bolinha de isopor, meia bolinha. Aí você passa a cola quente aqui na ponta da peça e coloca para dentro. Uhum. E faz todo o movimento, todo esse movimento. Agora aí você tem, coloquei uma outra já pronta. você espeta, põe cola quente e vai espetando. Espetando. Então, eu vou colocando cola quente e vou espetando. Uhum. Então, aqui a gente faz todo esse movimento e depois coloca O musgo. um musguinho entre uma e outra para fechar o isopor. E você tem um arranjo lindo como esse. Vamos preencher aqui para ver como que vai ficar? Vamos. Colocando Cola quente, e espeta. espeta. Olha, É uma coisa rápida, e prazerosa, né? demais. Você pode fazer mandalas, você pode fazer arranjos de quadro. Entendi. Você vai colocando. Nesse meio aqui você coloca mais entrada, as duas. E pode ir colocando mais. Pode colocar a quantidade que você achar que... Aí você pega o musgo e vai colocando com cola quente nos meios. Você põe cola quente no musgo e vai colocando ele aí. Isso, aqui ó, põe cola quente. Para não sair, para não Pra cair. não sair. Olha lá, ele faz esse fechamento. Você pode usar esse tipo de musgo ou esse tipo de musgo, que é mais aquele fininho. Esse aqui é diferente. É, Esse aqui é diferente desse aí. sim, sim. Né? Aí você pode escolher qual que você vai usar. Isso. Aí Né? você E aqui faz já- ela inteira. E olha, gente, e esse daí? É um feijão do Nordeste, Nossa, gente, isso é um feijão. com um crespinho. Olha, que legal. E fica uma bola muito bonita, olha, gente. É um feijão que depois você foi colocando com cola quente Isso. e vai colocando também no isopor. Exato. Na bola de isopor. A bola compacta. E isso, tudo, essa semente e também esse crespinho vem do Nordeste. Vem do Nordeste. Ou do Cerrado, Cerrado tem muito disso. Olha, gente, e depois ela passou uma tinta dourada. Isso aí fica uma dupla que você pode colocar em Nossa! ornamentação, na jangadinha. Olha que chique, gente. Esse feijão é preto ou você pintou? Ele é preto. Meu Deus, ficou muito chique. Olha, Pérola, parabéns, viu? Obrigada. Pela sua obra de arte. Né? Temos mais coisas aqui que ela trouxe, né? Como aquela árvorezinha ali, olha que graça. Também esse coração aqui muito bonito também. Ele é, né? ele Que é todo isopor é para também. você colocar um suporte para pôr um perfume, para pôr alguma coisa. E olha que bonito que fica super decorada a sua casa. Obrigada, viu, Obrigada Pérola? a você. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Tem aqui também uma guirlanda, né? Estamos em novembro, daqui a pouco é Natal. Uma guirlanda de Natal, né? Muito bonita. Parabéns e volte mais vezes no Manhã Viva para ensinar outras coisas bonitas que você Vai faz. ser um prazer. Até a próxima. Até. E hoje, gente, sexta-feira, temos a palavra do nosso pastor Dom Valmor. E já quero me despedir de você. Deus abençoe. Um excelente final de semana. Fique então com as palavras do nosso pastor Dom Valmor. Um beijo, fica com Deus. Te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Fecunde-nos a graça de Deus ao proclamar aqui na comunidade orante ao redor da amada Mãe Maria a sua palavra santa, para que o nosso coração, acolhendo a palavra cada dia como agora, fique modulado ao coração de nosso Deus. Hoje, de modo especial, neste mês de novembro, estamos celebrando a primeira sexta-feira do mês e a devoção ao Sagrado Coração de Jesus nos convoca a viver a experiência de praticar e de cultivar em nós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Quanto é importante, quanto é necessário e urgente
para superarmos as dificuldades que estamos vivendo, sobretudo as polarizações. E hoje celebramos de modo muito especial o Dia de Finados. Nossos corações se enchem de lembranças de tantos irmãos e irmãs nossos, familiares, que já partiram para a casa do Pai. Essa lembrança nos enche de saudade. Uma saudade que nos deve fazer ter a certeza de que os nossos que partiram estão na presença de Deus. E, portanto, precisamos compreender, ao celebrar o Dia de Finados, o caminho nosso. E aqui lembro dos sermões de Santo Odilon de Cluny, um abade, quando ele comenta: a ressurreição dos mortos é para os cristãos indubitável motivo de confiança. Foi a verdade que o prometeu, e a verdade não pode mentir, que é Cristo. A ressurreição dos corpos é uma promessa sincera, pois a verdade não poderia deixar de cumprir aquilo que prometera. Com o intuito de nos garantir que a ressurreição realmente acontecerá, o próprio Senhor dignou-se demonstrá-la em seu corpo. Cristo ressuscitou, meu irmão, minha irmã, para não se duvidar que os cristãos haverão de ressuscitar, pois o que já se realizou com a cabeça haverá também de se realizar com o corpo. Cristo realiza isso no mundo por meio da sua misericórdia, exortando os homens a viverem fazendo o bem. Concede-lhes uma fé reta e consciente e infunde-lhes a caridade a fim de praticarem as boas obras. No último dia, ele haverá de ressuscitá-los com o corpo para lhes conceder a bem-aventurança eterna. Ressuscitados na alma, irmãos, vivamos conforme a justiça, para que possamos também ressuscitar com o corpo para a alegria eterna. Experimentemos o gosto da primeira ressurreição que Cristo nos dá, e ressuscitando também no corpo, mereçamos reinar eternamente com nosso Salvador, quando a morte for destruída pela vitória e aos fiéis for concedida a verdadeira vida e a verdadeira alegria. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai. Recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer. Eu estava com sede e me destes de beber. Eu era estrangeiro e me recebeste em casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Amado e amada de Deus, somos chamados a assentar toda a nossa confiança na vitória da vida sobre a morte, porque Cristo morreu e ressuscitou. E somos chamados a pensar que o caminho da nossa vida vai nos exigir uma prestação de contas. Haverá um juízo. Por isso, quando vier o Filho do Homem, acompanhado dos anjos, assentado no trono glorioso, ele reunirá todos os povos da terra, separará, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará, o Evangelho nos adverte, as ovelhas à direita e os cabritos à esquerda, e haverá um juízo. Os juízos parciais acontecem no nosso caminho, e nós podemos ver esses juízos pelos preços que pagamos quando nós não pautamos a nossa vida nos valores do Evangelho, quando a fraternidade e a solidariedade entre nós ficam comprometidas. Por isso ouvirão aqueles que forem colocados à direita: vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo.
e a razão da vitória da vida sobre a morte e da participação na vida em Cristo vem exatamente do modo como nós pautamos a nossa conduta. Estava com fome, me deste de comer, com sede, deste de beber, estrangeiro e recebeste em casa, nu e vestiste-me. Estava doente e cuidastes de mim, estava na prisão e fostes me visitar. A pergunta é essa: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e demos de beber, como estrangeiro e te recebemos em casa, sem roupa e te vestimos? A resposta é exatamente essa. O rei responderá: em verdade vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizeste. No entanto, dirá aos outros que não praticaram o bem e a caridade: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Porque estava com fome, não deste de comer, com sede, não deste de beber, estrangeiro não visitastes, não recebeste em casa, na prisão e não foste visitar. Senhor, quando foi que te vimos com fome e com sede? E assim o rei responderá: em verdade vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno. Compreendemos, portanto, que a morte não será definitiva para nós se construirmos uma vida pautada pelos valores do Evangelho, criando fraternidade e solidariedade, vivendo uma conduta à altura da nossa dignidade de filhos e filhas de Deus, unidos em oração, na saudade e deixando ecoar em nós o testemunho de tantos dos nossos, supliquemos, unidos à amada Mãe Maria, a graça de sermos coerentes para vencermos com Cristo e em Cristo a morte com a vida definitiva. Amado irmão, amada irmã, com a alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeiro.